Bom, agora que a gente já falou da primeira lei de Newton, vamos falar da segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Ela é mais conhecida pela fórmula dela, talvez uma das fórmulas mais conhecidas do mundo, que é F é igual a m vezes A. Eu vou fazer igual eu fiz no caso da inércia e vou ler exatamente o que Newton falou sobre ela. Da inércia já não era a coisa mais simples do mundo de se entender. Essa piora um pouquinho também. Então, Newton não facilita muito a vida quando ele vai enunciar as leis dele, não. Mas está aqui, lei 2, não sei se vocês conseguem ler aí. Lei 2. Vou ler para vocês, ó. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força é imprimida. Meu tio, ele não facilita muitas coisas. Mas basicamente o que ele está dizendo aqui é que a mudança de movimento, vamos entender como aceleração, porque movimento está associado à velocidade. Então, mudança de movimento é mudança de velocidade. Mudança de velocidade no tempo é aceleração. Então, ele fala que a mudança de movimento, a aceleração, é proporcional à força imprimida, a força que você faz sobre o objeto. Certo? E está na mesma linha que une um ao outro. Basicamente se eu empurro esse cara na direção norte-sul, ele vai andar na direção norte-sul. Não tem como eu empurrar ele na direção norte-sul e ele ir para oeste ou ir para leste. Então o que ele está dizendo é a aceleração que um corpo adquire, porque a gente já tinha discutido que a aceleração vem de força. Só tem um jeito de você produzir aceleração no universo, como Newton ensinou pra gente, é através de força. Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte então, se eu faço uma determinada força no objeto, qual que é a aceleração que ele recebe? Quanto mais força, mais aceleração? Parece que sim, parece ser óbvio isso. Mas como que isso sobe? Eu faço uma força e ele ganha o dobro de aceleração? Ou eu triplo? Ou eu quádruplo? Ou como que funciona isso? Então Newton te fala que a força que você faz sobre um objeto, quando você faz força sobre o objeto, a aceleração que ele vai ter é proporcional à força. Aí você fala, tá, Newton, beleza, é proporcional, ou seja, quanto mais força, mais aceleração, quanto menos força, menos aceleração. Ele te fala mais que isso, ele te fala que além disso ela vai na mesma linha, na mesma direção em que você faz a força. E também não é difícil a gente imaginar que se eu fizer a mesma força em objetos diferentes, eu posso ter aceleração diferente. Por exemplo, se eu pego essa cadeira aqui, eu estou sentado, e empurro ela com uma determinada força, ela se movimenta. Agora, se eu fizer essa mesma força num carro que eu estou precisando empurrar, que deu problema na rua, se eu usar a mesma força que eu uso para a cadeira, provavelmente ele não vai se movimentar. Então não depende só da minha força, depende também do objeto. Mais do que isso, depende da massa do objeto. Então é por isso que vai ter essa relação entre força, massa e aceleração. Por que é mais difícil empurrar um carro fazendo a mesma força? Porque a massa dele é muito maior do que dessa cadeira. Então quanto menor a massa, mais fácil é pôr essa massa em aceleração, fazer mudar o estado dela de movimento. Lembre-se, primeira lei de Newton diz que as coisas tendem a manter o seu estado de repouso ou de MRU. Como que eu faço para tirar elas desse estado de inércia? Fazendo força. Mas é igual para todo mundo? O que a segunda está te dizendo é que não. Quanto mais massa um objeto tiver, mais difícil é tirar ele da inércia. Então um caminhão que der problema, é mais difícil empurrar ele do que um carro que deu problema. Por quê? Porque a massa do caminhão é maior. Então existe uma relação entre força, aceleração e massa. Quanto maior a massa, maior a sua inércia. O que quer dizer isso? Maior a sua vontade de ficar no estado que ele está, MRU ou parado, e portanto é mais difícil tirar ele de lá. Então quanto maior a massa do objeto, mais força eu preciso fazer para conseguir dar aceleração para aquele objeto. Certo? Então por isso que a gente vai ter essa relação, força é igual a massa vezes a aceleração. Se você passar aí a massa dividindo, você vai ter que a aceleração é força sobre massa. Massa está embaixo, está dividindo. Então, quanto maior a massa, menor vai ser esse número, esse F sobre M. E se é menor esse número, quer dizer que é menor a aceleração. Então, se você fizer a mesma força sobre dois objetos, aquele que tem maior massa vai ter menor aceleração. O que tem menor massa vai ter maior aceleração. Tá certo? Essa é uma das leis que a gente vai mais usar. Essa é que a gente vai trabalhar com ela o tempo todo. Por quê?
Porque agora eu sou capaz de tirar qual é a aceleração que o objeto vai ter. Cinemática, o cara te falava, o objeto está com essa aceleração, partiu desse ponto inicial. Calcule a posição dele depois de 10 segundos. Perceba que ele te dava a aceleração. Agora não. Agora ele vai só te falar das forças. Às vezes é a força da gravidade, às vezes é a força de uma tensão na corda, às vezes é uma força de atrito, às vezes é uma força de mola. A gente vai aprender a calcular essas forças. Então agora, pelo problema, você vai conseguir identificar as forças que atuam ali. Identificando as forças e sabendo a massa do objeto, você tira a aceleração que esse objeto vai ter. E aí você usa aquelas equações da cinemática para descobrir velocidade, posição e as coisas que a gente já tinha aprendido. Certo? Então perceba que a gente precisa de todo o conteúdo, não dá para deixar nada para trás, não dá para esquecer nada do que a gente vem aprendendo. A primeira lei está associada a MRU, a segunda lei vai estar associada a MRUV, porque com a segunda lei eu sou capaz de tirar a aceleração dos corpos. Tirando a aceleração dos corpos, eu sou capaz de deduzir a posição e a velocidade dele em qualquer instante de tempo. Então, voltando, o que diz a segunda lei, ou o princípio fundamental da dinâmica? Porque, olha esse nome, né? O nome bonito, princípio fundamental da dinâmica. É bom de você usar aí no fim de semana, num barzinho, ou num campo de futebol, ou tomando sorvete. A pessoa você joga lá de acordo com o princípio fundamental da dinâmica. Não tem ninguém que não vá se impressionar com esse seu comentário. Às vezes, saber também o que significa ajuda, mas só esse comentário já vai te dar muita moral. Vamos analisar esse nome, princípio fundamental da dinâmica. Fundamental quer dizer que é fundamental, né? Dispensa as coisas. Dinâmica tem a ver com movimento, com mudança, certo? A gente já tinha visto isso, mudança de velocidade, tem a ver com aceleração. Então, o que esse nome está dizendo? Princípio fundamental da dinâmica. Está dizendo que é ele que explica todas as mudanças que você vê ao seu redor. Desde uma árvore que balança, desde um pássaro que levanta voo, desde uma maré que mareia, desde um vento que venta. Qualquer mudança que você vê ao seu redor, desde você envelhecendo enquanto você se olha no espelho, tudo isso é mudança. E mudança é dinâmica. E existe um princípio fundamental para se entender as mudanças, a dinâmica. Qual é esse princípio? Segunda lei de Newton, tá certo? E o que ele diz? Diz que você consegue entender as mudanças, ou consegue descobrir qual é a aceleração das mudanças, sabendo a força que está atuando ali. Então, se você sabe a força, sabe a massa, você consegue achar a aceleração. Achando a aceleração, a gente já aprendeu na cinemática que eu consigo descobrir posição e velocidade desse objeto em qualquer instante de tempo, tá certo? Então não é uma lei muito difícil de se entender o que ela diz. A gente vai ver que na aplicação dela às vezes é mais complicado. Vou fazer só uma ressalva. Quando eu falo força, aqui eu estou falando de força resultante. Então, de novo, eu estou sentado nessa cadeira. Qual é a minha aceleração? É zero. De novo, quer dizer que não tem força atuando sobre mim? Não, tem força atuando sobre mim, porque eu estou na Terra, a Terra tem uma gravidade que me puxa. A Terra faz força sobre mim, eu tenho peso. Então, que força que é zero, já que a minha aceleração é zero? De novo, igual eu tinha falado na primeira lei, é o somatório das forças. Eu empurro a cadeira para baixo, porque a Terra me puxa para o centro dela, mas a cadeira não deixa eu me afundar. Então a cadeira faz uma força para cima. A soma dessas forças é zero. Isso é o que a gente chama de força resultante. Então a resultante das forças sobre mim sendo zero, quer dizer que eu não tenho aceleração, minha aceleração é zero. Tá bom? Então, perceba também que a gente precisa entender bem a primeira para conseguir fazer a relação com a segunda. Todas as três leis de Newton vão estar associadas a forças. Então é importante que a gente entenda cada uma com detalhes. Então, se não entendeu direitinho a primeira, volta lá, assiste o vídeo de novo, assista esse vídeo aqui quantas vezes precisar também, para ficar claro os conceitos. Quando eu falo de força igual a massa vezes aceleração, é somatório das forças, que a gente vai chamar de força resultante. Tá? Então, basicamente, segunda lei é isso. Como que a gente vai começar quase todos os nossos problemas que envolvem leis de Newton? Fazendo o somatório das forças. Às vezes a gente vai fazer esse somatório no eixo Y, às vezes vai fazer no eixo X. Quer dizer, às vezes no eixo vertical, às vezes no eixo horizontal. Porque os movimentos vão ser independentes, como eram também lá na cinemática. A gente vai fazer bastante exercício para essas ideias ficarem fixadas. Mas nesse momento, preciso que vocês entendam o que diz a segunda lei. A segunda lei diz que quando você faz força num determinado objeto, esse objeto ganha aceleração. E como que eu sei qual é a aceleração? Usando a relação força é igual a massa vezes aceleração. Tá ok?